pessoal, Cirilo Cavalli aqui, hoje para comparar 3 aquecedores cerâmicos do mercado. Para aqueles que ainda não conhecem o aquecedor cerâmico, vou deixar um link aqui do lado, assim vocês podem entender um pouquinho mais do funcionamento desse tipo de produto, caso estejam ainda na busca. Agora, caso vocês já estejam interessados num aquecedor cerâmico, Cadence, Oster e Britannia. São as 3 marcas que a gente avaliou recentemente e agora trazer os principais detalhes para vocês. Vamos lá? Os 3 aquecedores têm a mesma potência, 1.500 watts cada um, e a placa onde fica a cerâmica e o dissipador é praticamente igual nos 3. Mas mesmo assim eles têm diferenças consideráveis. Começando pela estrutura física, todos têm o mesmo tipo de plástico, ABS, é um plástico rígido que dá um acabamento legal para cada um deles. Agora, o Britannia tem um acabamento um pouco mais simples, mais desencontros, leves deformações. O Cadence também tem alguns desencontros e a pintura dele, que é um prata, deixa um pouco mais evidente essas deformações. O que está melhor é o Oster, consideravelmente melhor no acabamento no geral. E aí, claro, o desenho em si vai de cada um, de gosto, mas mesmo assim, pessoalmente, o Oster está mais agradável para mim. Tirando a parte estética de lado, o Britannia tem algumas funcionalidades diferentes. Ele tem o termostato, como tem no Cadence. O termostato basicamente é para você escolher qual temperatura para ele ficar desligando e ligando. E o produto desliga como um todo quando o termostato bate a temperatura. Então, ele está ali com fluxo de ar e com aquecimento. E assim que bate a temperatura, ele desliga totalmente. No Britannia, ele tem uma funcionalidade a mais, que é oscilação. Você aperta o botão e ele fica se movimentando como um ventilador de um lado para outro, distribuindo mais o vento. Só para explicar basicamente o funcionamento do aquecedor cerâmico, ele tem um ventilador atrás e uma placa com cerâmica e metal na frente onde faz o aquecimento. O ventilador sopra o ar, passa por toda essa parte metálica quente e aí distribui o ar quente para o ambiente. Todos funcionam da mesma maneira, mas mesmo assim eles têm alguns comportamentos diferentes. O fluxo de ar é um deles. O Britannia é o mais lento de todos, tem menos vento, e o Oster é o que venta mais. O Cadence fica intermediário entre os dois, mas muito mais próximo do Oster do que do Britannia. Por consequência, a temperatura da grade do Britannia acaba sendo a mais alta de todas. No centro, na potência máxima, chegou a bater 160 graus. Então é algo para se cuidar, não deixar com que crianças botem a mão aqui na frente, porque a temperatura realmente é bem alta. Nos outros dois, a temperatura aí fica perto de 110, aqui no Oster 110, no Cadence um pouco menos, perto de 100 graus. Mas em todos os casos, se você for considerar a temperatura mais distante, ela fica muito parecida e o aquecimento dos 3 é basicamente igual, considerando o aquecimento de uma sala. Os primeiros 5 minutos de funcionamento já sobe mais que 4 graus na sala. Tudo bem que a sala é pequena, assim mesmo, depois de 1 hora de funcionamento, estabiliza pouco acima de 6,5 graus para cada um dos modelos. Se for aumentar a sala, essa temperatura, esse delta de temperatura de aquecimento, vai cair um pouco, ou você vai precisar de mais tempo para conseguir bater essas temperaturas. E se não, sala menor vai aquecer mais rapidamente e vai conseguir bater um delta maior. Os 3 produtos têm as mesmas configurações de ventilação e aquecimento, basicamente 3 posições diferentes. Ventilar, onde você não tem nenhum aquecimento, só fluxo de ar. Aí meia potência e potência máxima. E os 3 têm o mesmo comportamento também de como aquecer. Porque você tem aqui a placa de cerâmica com o sistema de dissipação de calor. E quando você coloca em meia potência, ele só aquece metade do aquecedor. Então este lado aqui vai ter fluxo quente e este lado vai ter fluxo frio ou fluxo sem calor. E nos 3 é o mesmo comportamento.
Agora, quando você está um pouquinho mais longe, você não tem muito dessa percepção. Mas se você estiver em um ambiente com o produto próximo, quem está sentado de um lado vai ter a percepção de que ele não está aquecendo e a pessoa que está sentada do outro lado vai ter essa sensação de calor. Agora, quando você liga na potência máxima, todo o conjunto aqui aquece de uma forma igual. Apesar do Cadence ter essa marquinha aqui em cima parecendo que tem luz, ele não tem. O Oster ele tem um LEDzinho azul, que é bem discreto, você só vê realmente no escuro. E o Britannia tem um LED vermelho aqui em cima, que aí é mais evidente. Em termos de segurança, fora esse calor muito alto no Britannia, ele pelo menos tem um dispositivo que desliga caso ele não tenha contato com o chão ou com uma superfície lisa. O Oster também tem esse mecanismo, então caso eles tombem de frente, ele vai desligar. O Cadence já não tem isso, então tem que ter um cuidado extra, caso seja derrubado, ele vai continuar funcionando e aquecendo qualquer superfície onde esteja, até desarmar o protetor térmico, que daí para de funcionar o produto de vez. Você tem que levar numa assistência técnica para consertar isso. Agora, outros detalhes de segurança aí. O cabo de alimentação é longo. Eu considero um elemento de segurança porque se você tem um cabo curto, você acaba tendo que usar adaptadores. E para esse tipo de produto, com a potência alta do jeito que é, não vale a pena usar adaptador simples. Tem que ser uma coisa muito robusta. Então, quanto mais comprido o cabo, melhor. Aqui a gente tem 1,5 m, praticamente é o mesmo tamanho para todos. E é plug de 20 amperes nesses de 127 volts. E nos de 220 é o plug simples, plug de 10 amperes. Resumindo, gente, os 3 aquecedores para aquecer uma sala têm comportamentos muito parecidos. Vão aquecer basicamente a mesma quantidade, se olhando a sala, a temperatura como um todo. Quando chegando próximo deles, que aí vem as diferenças, o Britannia tem um vento muito mais leve, uma temperatura muito maior próximo dele. O Oster com vento mais forte e uma temperatura mais homogênea como um todo. O Cadence, mais barulhento, fica intermediário entre os dois na temperatura e é o mais simples. Não tem dispositivo de segurança, não tem nenhum indicador de que está ligado, mas assim mesmo tem um termostato. O Oster já não vem com termostato, não vejo muita utilidade, então assim para mim não vejo que tem grandes vantagens isso. E o Britannia tem o sistema de oscilação. Algo que vale mencionar é que a temperatura interna aqui, onde estão as cerâmicas, fica aí perto de 250 graus e é tudo elétrico, não tem nenhuma combustão, não tem queima de oxigênio no processo. A umidade relativa vai diminuir quando você estiver aquecendo esse ambiente, mas você não está removendo água desse espaço. Então, quando baixar a temperatura de volta, a umidade vai voltar a ser a mesma em qualquer um destes casos aqui. Algo que eu estava esquecendo de mencionar também é que, apesar do Oster não ter essa alça aqui em cima, ele tem um vão que facilita de você carregar, mas nenhum deles tem como você enrolar o cabo. E é um cabo grosso, então é um pouco chato ficar lidando com o cabo desses produtos. No geral é isso, espero que vocês tenham curtido. Comentem aqui embaixo o que vocês gostariam de saber deles. Assinem o canal, gente, e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.